Teremos agora o painel Recrutamento e Retenção de Profissionais 50+, que propõe a discussão em torno das estratégias e melhores práticas para atrair e reter talentos de profissionais 50+. Então, convidamos novamente ao palco a Head de Novos Negócios da Maturi, Andréia Tenuta. Andréia, por favor. E a Business Partner no segmento de varejo do Grupo Pereira, Aline Córdova. Vou passar a palavra para a Andréia para fazer a apresentação, por gentileza. Fica as duas cadeiras? Como é que a gente faz? Deixa assim mesmo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu estava no painel anterior, quem estava aqui sou eu de novo. Para quem não estava, eu sou a Andréia, sou head da Maturi. Maturi é uma empresa especializada em promover diversidade etária dentro das organizações. Então, a gente estava aqui no painel anterior, para quem não estava, falando um pouquinho sobre alguns números que assustam quando a gente olha sobre o mercado de trabalho, na inclusão das pessoas conforme elas envelhecem, né? Então, hoje a gente olha para a população brasileira que está envelhecendo num ritmo muito acelerado e o que as empresas têm feito em relação ao tema. Então, a ideia é ouvir um pouquinho a Aline, né, do Grupo Pereira. Já eu passo a palavra para ela se apresentar e contar um pouco da organização. Logo eu vou trazer alguns números, mas para começar... Não, vou quebrar todo o protocolo. Se apresenta, a gente passa o vídeo e depois a gente começa. Pode ser? Pode ser. Tá, né? Tá funcionando? Tá ouvindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou a Aline, sou gerente nacional de gente e gestão, né, de RH, do Grupo Pereira. A gente vai passar um pouquinho o vídeo para vocês conhecerem, né? O Grupo Pereira é Alguém um grupo... conhece o Grupo Pereira aqui? Boa. Que bom. É um grupo, basicamente, né, de atacarejo e varejo, muito forte em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e DF. Mas a gente tem uma estrutura, estamos expandindo em São Paulo, tem um escritório aqui em São Paulo, onde eu estou, né? E aí a gente começou recentemente aí essa relação com a Maturi e veio trazer um pouquinho da nossa história para tentar contribuir um pouco. Quem estava no painel anterior, né, muito do que a gente vai falar aqui responde um pouco do que foi falado no painel anterior também. Legal. Então, antes da gente começar, vocês conseguem passar o vídeo para a gente? Está sem som. Bom, enquanto eles tentam resolver... Foi.
Bom, esse vídeo mostra a potência de uma empresa grande, muito grande, e que pode ser um super laboratório de boas práticas, que a Aline vai contar um pouquinho aqui para a gente. Então, em um universo de 17 mil pessoas, é um time diverso, real, não só da boca para fora, né? As imagens estão aqui, ela vai contar um pouquinho das práticas efetivas sobre o tema. A verdade é que, para quem estava aqui no painel anterior e para quem chegou agora, a gente fala sobre a inclusão das pessoas 50+. Ainda é uma discussão muito embrionária nas empresas. A gente percebe que poucas são as empresas que contratam, né? Hoje, 27% da população brasileira é composta por pessoas 50+. Eu não sei se vocês sabem, mas a cada 21 segundos nasce uma pessoa 50+. Então, desde a hora que começou esse painel, só nesse vídeo, enquanto passava sobre o Grupo Pereira, já nasceram várias pessoas 50+. Estamos envelhecendo em um ritmo muito acelerado e a nossa provocação é que o mercado atue no mesmo ritmo, para a conta começar a fechar, para fazer sentido, né? Então, a gente percebe o quê? Quando olhamos para o mercado de trabalho, em média, o quadro de funcionários que a gente percebe pela nossa prática é de 3% a 5% do quadro de funcionários são pessoas 50+. E quando olha as últimas contratações, quantas foram, a maioria delas, nenhuma contratação de pessoas 50+. E, geralmente, eu ouço diariamente empresas falando, aqui não tem restrição de idade, a gente contrata todas as idades. E a minha pergunta na sequência é, quantas pessoas vocês contrataram no último 1 ano? Nos últimos 3 meses? E a resposta, muitas vezes, é nem sabe, né, o número. Se não sabe o número, é porque não se contrata. Essa é a grande verdade. Mas a Aline está aqui para contar um pouquinho que, quando a gente generaliza, fala que está tudo, né, tá tudo ruim, não temos sucesso, e agora? Não, temos empresas, sim, atuando fortemente com o tema. Grupo Pereira é um super exemplo. A primeira empresa varejista certificada. Essa certificação é um reconhecimento de empresas que atuam sobre o tema em contratação, não somente em contratação, mas ser um ambiente inclusivo para as diferentes idades, né? Essa certificação é um selo que existe há mais de 17 anos nos Estados Unidos e a Mature é representante oficial aqui no Brasil. Existem somente 5 empresas aqui no Brasil que são certificadas. E o Grupo Pereira é a primeira varejista que é certificada. Hoje nós temos Sanofi, Eurofarma, Takeda, Grupo Pereira e Supermercado São Vicente. A gente está falando aqui de 3 empresas farmacêuticas e 2 empresas varejistas. Isso se conecta com um estudo que a Mature lançou em parceria com a UI, quem estava aqui no painel anterior ouviu, que são as empresas, os setores que mais têm olhado e mais têm feito algo em relação à inclusão das pessoas 50+. Mas vamos lá, Aline, melhor do que eu, você contar um pouquinho quais são as práticas efetivas que o Grupo Pereira tem feito em relação a esse tema, em relação à inclusão, o número de contratação de pessoas 50+, só se pegar 2023, é super bacana de se contar. O palco é seu. Bom, primeiro, o nosso quadro, né, de 50+, hoje o mercado está de 3 a 4, a nossa, na pirâmide do Brasil é 27%, né, e a gente tem 12%. Então, para o mercado, a gente está bem, né, mas o nosso desejo é estar cada vez mais perto com a realidade da nossa pirâmide brasileira, né, para que a gente chegue aí muito perto desses 27%, 30% cada vez mais. Uma das últimas perguntas tem muito a ver com o que a gente acredita no grupo de ser cultural, né? O que a gente tem feito para chegar nesse número acima do mercado? Não tem como fugir, eu não consigo acreditar num modelo que não venha de cima para baixo, realmente, como as meninas falaram. Uma das características do grupo, um desejo do grupo, e vem de cima, né, é que a gente, dentro da empresa, reflita o que é o Brasil, né? Então, é um país diverso, é um país acolhedor, um país que tem uma diversidade muito grande, e a gente faz todas as ações no dia a dia para que isso aconteça na prática.
e muito mais do que uma cultura que está na parede, que está no site, né, os valores, é que no dia a dia a gente viva isso, com exemplos, com postura, com um RH vigilante, né, acompanhando de perto para que situações como que ele falou, eu gostei do termo que ele usou, de tolerar, para que essa situação de apenas tolerar não aconteça, e a gente, com certeza, acontece no nosso dia a dia, mesmo, né, a gente com um cenário ainda melhor do que o mercado, com certeza acontece. Mas é importante que todos estejam muito vigilantes. RH, liderança, e os próprios colaboradores, para que isso aconteça, para que haja acolhimento e que seja tratado com naturalidade. E eu acho que essa é a diferença do Grupo Pereira, talvez. O selo veio naturalmente, né? As ações já aconteciam, a gente já trata com naturalidade. Todos os nossos processos seletivos não tem nenhum tipo de restrição. A gente tem várias frentes. Então, tem a frente de imigrantes, como o vídeo mostrou, né, de pessoas com deficiência. A gente tem o programa Reeducando com detentos em regime semiaberto. Então, tem várias frentes para que tudo isso, todo esse contexto do Brasil reflita ali dentro. E uma das coisas que a gente... O que fez de diferente esse ano foi em maio, e eu acho que foi nesse momento que a gente se encontrou, né, o grupo e a Maturi. Em maio, a gente fez uma semana inteira de vagas afirmativas para 50+. Então, nós somos mais de 100 unidades no Brasil, e todas as unidades divulgaram. E aí a gente usou muito mídia, né, para tentar atrair o maior número de pessoas. Fez um processo seletivo uma semana inteira só para pessoas 50+, né, só para esse público. E aí a gente conseguiu contratar cerca de em torno de 200 e 250 pessoas nessa semana. Em uma única semana, contratou mais de 250 pessoas 50+. E a Andrea falou, né, esse ano, quantos... Né, muitas empresas nem sabem quantas pessoas contrataram desse público. A gente, no primeiro semestre, contratou 500 pessoas com mais de 50 anos. Né, de 17 mil, hoje, eu falei 12%, é em torno de 2 mil colaboradores, né, na empresa com mais de 50 anos. Esses números são interessantes porque vocês viram a fala dela. Nós não temos restrição de idade. E é muito comum as empresas trazerem esse discurso, mas, na prática, não tem essa prática que ela está trazendo. Então, foram contratadas mais de 500 pessoas no primeiro semestre. Né? Daí vocês podem rebater, poxa, mas é uma empresa grande, 17 mil pessoas, isso inevitavelmente vai acontecer. Não. Eu conversei outro dia com uma empresa com 12 mil funcionários. Alguém quer chutar quantas pessoas acima de 50 anos dessa empresa de 12 mil funcionários tinha? Alguém quer chutar? 50? Mais alguém? 100? Mais alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? 0. 0 pessoas em um universo de 12 mil funcionários. Gente, é algo que é alarmante. Então, não é a gente associar que só pelo fato deles serem grandes, isso inevitavelmente vai acontecer. Não. Se a empresa não tiver intencionalidade na ação, isso não vai acontecer. De forma orgânica, talvez aconteça, porque existe uma cultura de inclusão para os diferentes grupos subrepresentados. E, mesmo assim, eles dedicaram parte do processo para incentivar a contratação somente desse público, por acreditar na força da maturidade e do diálogo intergeracional que vai trazer mais resultados para a própria organização. Percebem? Então, quando a Aline disse, esse selo veio de forma muito orgânica, o que aconteceu? Não nos conhecíamos até que eles fizeram essa semana de contratação. E isso nos salta aos olhos, obviamente, enquanto especialistas no tema. Então, a gente foi atrás do Grupo Pereira para falar, gente,
Vamos contar isso para o mercado, né? Vocês têm que ser exemplo e trazer outras empresas para enxergarem e atuarem dessa forma. Então, nós batemos na porta do Grupo Pereira e falamos, vamos avançar e puxar essa corrente, né, para trazer outras empresas com essa mentalidade. E, nesse processo, foi que eles foram certificados. Mas é importante a gente olhar muito, quando se fala em contratação afirmativa, são os estereótipos, né? Que é muito comum se associar. Imagina, no varejo, as pessoas vão envelhecendo e não vão conseguir dar conta do ritmo, do dinamismo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ficar de pé na loja ou aguentar o ritmo no corporativo. É um estereótipo. Quantas pessoas com idade, com 18, 20 anos, não conseguem ficar de pé? Não é a questão da idade que vai definir se vai conseguir fazer determinada atividade, e sim a habilidade de cada pessoa. Porém, vivemos numa sociedade que ainda se associa o número à competência, o número à agilidade. E é isso que o Grupo Pereira combate de forma muito orgânica, né, Aline? Isso. E tem um ponto que é quase um divisor de águas, assim, que claro que é mais fácil quando a empresa culturalmente já trabalha, né, a diversidade de uma forma natural, né? Porque se vê no dia a dia, e exemplo, né, é muito melhor do que qualquer palavra. Então, o dono da empresa é dessa forma, exige, né, que não haja nenhum tipo de preconceito. Mas o divisor de águas que eu quero dizer é quando a gente percebeu que, ok, o nosso número é relativamente interessante, mas vamos falar mais sobre isso. Vamos fazer a semana. Por que a gente não faz uma semana? Se a gente já está com um número legal, e se a gente começar a falar mais, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho com comunicação interna também, de chamar essas pessoas, o público 50+, os nossos profissionais, para falar como que é o trabalho dele, divulgar mais, né? A gente fez algumas reportagens também em função de toda essa mídia, né, que acabou acontecendo em função da semana, mas de chamar mais, de colocar luz dentro da empresa sobre isso. E aí a gente tem uma das nossas... em São Paulo, a gente tem duas unidades, né, do Forte Atacadista. Uma inaugurou dia 27, agora, essa semana, e a outra inaugurou ano passado, em Jundiaí. A de Jundiaí tem 19%, 50+. E não é coincidência, é porque a gente está falando sobre isso, né? Então, quando a gente começa a falar, o RH que está fazendo o processo seletivo, que não tinha restrição, mas talvez seja muito além. Ele não restringe, além dele não restringir, ele vai fazer questão de contratar o profissional 50+. Então, a gente acredita muito nesse movimento do falar mais para melhorar ainda mais o número. Grupos, né, comitê, a gente não tem o comitê específico ainda sobre 50+, mas a gente já tem grupos que falam sobre isso, onde a gente tem grupos com diferença geracional ali para trazer, né, esse tema. E aí eu tenho 2 casos assim, que eu acho muito legal dessa nossa loja de Jundiaí, que é mais próxima a mim, então acaba que eu tenho mais contato. A dona Magali, que é a nossa operadora de caixa, ela tem 65 ou 66 anos, tem clientes que ficam na fila para ser atendido por ela. Ela é um amor. Ela tem uma energia, profissionalmente, ela entrega tanto ou mais quanto, né? Então, pensando em produtividade, não tem nenhum tipo de, vamos colocar ela porque... Vai ser mais lenta. É o grande estereótipo do envelhecimento, lentidão, por exemplo. Exatamente. Não vai ter dificuldade para entender, não. Ela entrega tanto quanto, talvez mais. E é uma empresa, né, que tem o público ali, tá diretamente, então faz muita diferença um atendimento de qualidade. E ela tem clientes que querem ser atendidos por ela, né? E é muito legal quando você conversa com ela, ela fala, ela tem uma energia, uma velocidade, uma coisa muito, muito boa, assim.
E não tem erro, né? Assim, é um super exemplo. Ela participou, ela fez a gente convidou ela para participar de uma reportagem, ela fez questão e fala da família, e, enfim, muito legal. E a gente tem outro que daí entra na intersecção, né, que é a Sandra. Ela tem 55. Ela trabalha na prevenção. Prevenção não é uma área fácil, eu não sei quem conhece, né? Então, explica para a gente. Ela é responsável, a área da prevenção dela, ela é responsável por garantir que toda a parte de carregar e descarregar produto na loja esteja tudo conforme, que não tenha nenhum tipo de perda, nenhum tipo de desvio. E caminhão, operador de empilhadeira, então ela lida com o motorista, que na grande maioria são homens, com o operador de empilhadeira, também, na grande maioria, são homens. Não há restrição, mas a gente tem até dificuldade, né, de contratar. Então, e ela, quando você vê, eu fui, né, acompanhar a atividade dela, ela toca o terror na operação. Todo mundo respeita ela. Ela fala alto, assim, com firmeza, porque é dinâmico, né, é um ambiente super... Todos gostam dela, ela brinca, ela tem muita energia, muita energia. Então, quando a gente olha isso, a gente não consegue entender, né? Por que não? Né? Por que não dar essas oportunidades? Então, a gente tem vários exemplos super positivos, super legais, de que dá certo. E aí, a nossa missão é cada vez mais trazer esses exemplos para incentivar, né? Porque são 100 unidades, é muita gente, então a gente precisa fazer com que esse elo entre RHs, entre lideranças, não se perca, né? Esteja cada vez maior. Legal. É bacana isso que a Aline traz, que a meta do Grupo Pereira é trazer a representatividade brasileira para dentro, né, do quadro de funcionários. Que é isso, né? Eles têm hoje acima da média do volume das empresas de forma geral, mas ainda não é o suficiente. Afinal, 27% da população está com 50 anos. Então, esses 12% tem muita oportunidade ainda para o Grupo Pereira. Então, fica esse exercício para toda e qualquer organização. Isso é extremamente potente. É um papel enquanto, né, de exercer na sociedade. Não é um papel somente do poder público, mas também das organizações de fazer esse processo de inclusão. Aline, na Mature, a gente tem muitos exemplos, né, de empresas que fazem contratação. Ainda o volume de vagas é bem menor do que a gente gostaria, mas estamos avançando no tema e acreditamos nisso. E a gente percebe na prática que as empresas que contratam pessoas acima de 50 anos, tanto contratam quanto continuam incentivando o desenvolvimento das pessoas, do envelhecimento da sua força de trabalho, né? Tem resultados melhores. E quando eu falo de resultados melhores, resultados tanto financeiros para a corporação, quanto de gestão de pessoas. Então, uma melhora no pesquisa de clima, de turnover, que é, né, a entrada e saída de pessoas, de absenteísmo, ou seja, de pessoas que faltam. Então, todos os indicadores, tanto de maior faturamento, maior produtividade, maior inovação, tem uma série de benefícios trazer a diversidade, né? Isso é uma estratégia de negócio. Isso é um fato, já tem diversos estudos mostrando isso. E a gente tem alguns cases onde, ao acompanhar times multigeracionais, esses dados se potencializaram. Então, tem uma grande varejista, que não é concorrente da Aline, mas é uma outra varejista, um outro setor, onde contratou pessoas 50 mais com a Mature, e eles tinham uma grande dificuldade aos finais de semana com as pessoas mais jovens que faltavam e não queriam trabalhar aos finais de semana. E era um problema gerir esse processo. Ao contratar as pessoas 50 mais, fez com que as pessoas mais jovens faltassem menos. E, consequentemente, começou a rolar um diálogo intergeracional, melhorando os indicadores de turnover e absenteísmo daquela organização. Então, se acompanhar os dados, isso se revela, né, como não tem por que não. Tem alguns indicadores que vocês já percebem internamente em relação de melhora. A certificação chegou faz poucos meses e talvez vocês ainda não consigam enxergar, mas, de forma geral, das contratações, tem indicadores internos para compartilhar com a gente?
Sim, desse ano, a gente, pegando o recorte até 30 anos, né? Falando de absenteísmo, é ali um pouquinho acima de 2%, que já é muito alto, né? E acima de 50 é menos de 0,9%. E quando a gente transforma isso em horas, é muito representativo, né? Pensando em horas para 17 mil funcionários, é muito representativo. Então, o resultado realmente é diferente. E do turnover é metade também. Então, metade o número de funcionários até 30 anos é o dobro, né, de pedidos de desligamento, é o dobro do número proporcional, né, do número de 50. E tem um outro dado que a gente percebe, que as empresas que têm mais diversidade etária conseguem se comunicar melhor com o seu mercado consumidor, o famoso mercado prateado. Então, quando ela conta a história da Magali, que as pessoas fazem fila para serem atendidas pela Magali, isso mostra o quê? Um reconhecimento das pessoas nessa faixa de idade que sabe se comunicar, sabe lidar. Rola uma afinidade, né, de se reconhecer dentro daquele espaço. Então, teve uma outra empresa que nos procurou que só tinha pessoas jovens atendendo em suas lojas. E eu fiquei uma manhã observando as pessoas 40, 50, 60 a mais, passavam na vitrine e nem entravam, porque nem se reconhecem num espaço, né, tão assim, distante das pessoas. Então, não é só uma estratégia de indicadores internos da empresa, mas também de aumentar faturamento, de aumentar o público consumidor da sua marca, do teu serviço, das suas soluções, para atender o mercado consumidor que é tão potente. Já foi falado em diversos painéis aqui, e é um assunto que dá para a gente discorrer, que é o famoso mercado prateado, que é o mercado consumidor, que movimenta aí 2 trilhões de reais aqui no Brasil, e essa feira, esse evento, é um dos motivos para a gente discutir esse tema. Então, é algo que não tem por que não, de novo. Antes de voltar para você, Aline, a gente tem uma série de assuntos aqui para trazer, mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário que queira trazer? Vamos lá. Acho que levar o microfone. Ela está pegando o microfone. Boa tarde, meu nome é André. São 2 questões. A primeira por que a idade é limite para determinados grupos, ali, funções no mercado de trabalho, e para outros, né, no mesmo mercado, enfim, grupos, o fator idade é sinônimo de experiência positiva, capacidade de compreensão global e, sobretudo, maturidade para tomar decisões. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão falando em números, pessoas 50 a mais, em cargos de decisão, tomam mais decisões favoráveis às pessoas 50 a mais? Boa. Primeira pergunta, em relação ao... O conceito do etarismo é o preconceito etário, independente da idade, né? Então, sim, o preconceito etário, por exemplo, com médicos, profissionais da saúde, é com as pessoas mais jovens, recém-formados. As pessoas tendem a achar que uma pessoa recém-formada não é boa o suficiente para fazer um atendimento com a sua própria saúde. Tem alguém aqui que nunca pensou nisso? Sejam sinceros. Né? A tendência é que isso aconteça. É um preconceito etário, porque tem pessoas recém-formadas com menos experiência, não dá para comparar, são experiências distintas, né? Então, a área da saúde é uma das poucas profissões onde se valoriza as pessoas 50 a mais, 60 a mais, enfim, porque tem mais experiência. Porém, na maior parte dos outros tipos de profissão, acaba acontecendo o etarismo, a tendência, não dá para generalizar, a tendência é, conforme as pessoas envelhecem, acabam sofrendo maior preconceito etário no mercado de trabalho, né? Então, o preconceito... Aqui a gente está numa discussão de mercado de trabalho, mas o etarismo, ele é na sociedade, no dia a dia. E isso acontece desde o momento em que a gente nasce, né? Quantas vezes a gente fala para uma criança, você não tem idade para isso? E será que é a idade que é o que determina aquela ação?
e outras questões são mais fortes do que a idade. A gente tende a associar a idade aos marcadores de desenvolvimento, aos marcadores do que pode e do que não pode, desde pequeno, né? Então, quando se fala de profissões, é o famoso preconceito etário, e isso está atrelado a uma cultura, né? Ao como a gente associa, como a gente sente, né? São os estereótipos, como a gente lida e age em relação às pessoas. De olhar, bater o olho, a sua idade chega primeiro do que você. Então, eu sei se você é bom ou não tão bom, mediante a idade, né? Então, essa é uma discussão que, geralmente, a área da saúde acaba sofrendo ao contrário. E as pessoas tendem a falar, é o etarismo reverso. Isso não existe. É etarismo, ageísmo, idadismo. É o preconceito etário, independente da idade. É que a tendência é que as pessoas mais velhas sofram mais do que as pessoas mais jovens, tá? Você quer trazer algum complemento? Vamos para a segunda pergunta dele. A sua segunda pergunta me refresca, porque eu estou aqui... pessoas a cargos de decisão. Só na primeira questão ainda, claro que tem setores diferentes, mas você tem cargos, sei lá, C-levels, por exemplo, né, dentro de uma mesma empresa, e se você pega, por exemplo, o painel ontem de abertura aqui, você pegasse a faixa etária das pessoas que estavam no painel e tomando, né, e que são tomadores de decisão e falando sobre isso, então é um pouco nesse lugar, não mudando tanto de setor necessariamente, mas numa mesma empresa, geralmente à medida que você sobe, né, a depender ali do fim da área e tudo, mas você tem idades mais avançadas, mas não necessariamente isso se reflete, né, em como as empresas de headhunter ou tal buscam ali esses profissionais no mercado, considerando determinada faixa etária ou determinado nível de experiência. É um pouco mais nesse lugar. Sim, tem inclusive o estudo que a Maturi lançou com a UI no ano passado discorre sobre isso, tá? Porque geralmente tem né, a alta liderança das empresas, isso varia muito do tipo de empresa, mas na sua grande maioria são pessoas que estão acima da idade, né, 40, 50, 60 a mais, mas que as próprias pessoas que estão nesses cargos, a grande maioria, tem o etarismo em relação às pessoas da mesma idade. Sim. Por quê? É extremamente inconsciente. Extremamente. Se associa a pessoa mais jovem a qualidades, né, como agilidade, inovação, tecnologia, enfim, questões positivas que automaticamente se associa de forma negativa às pessoas conforme elas envelhecem. E isso tem uma questão que o envelhecimento está muito externo ao outro, né? Quando a gente discute os temas da diversidade, a pessoa preta, a pessoa LGBTQIA+, o desafio da mulher, cada um está nesse lugar sofrendo a sua dor. E a questão do envelhecimento é muito externa. Ninguém está nesse lugar. A gente não se coloca nesse lugar por uma questão cultural. A tendência, de novo, gente, não estou generalizando, mas a tendência é que as pessoas tendem a se colocar de forma externa. Então, para minha filha de 5 anos, eu sou velha. Para mim, meu pai é velho. Para o meu pai, entende? A gente tende a colocar quem é velho em cima da nossa realidade. E daí, isso faz com que essa dor não seja nossa. E a verdade é que, com sorte, todo mundo vai envelhecer. E não tem a questão do que é velho e do que é novo. Isso é muito relativo, né? Porém, é extremamente inconsciente isso. Extremamente. Por isso, as pessoas tendem a falar, não há preconceito etário. A gente valoriza todas as idades. Não é a verdade, porque os números mostram isso. Você quer complementar, Aline? Acho que tem... Quando você fala do etarismo, eu estava refletindo, pensando no meu dia a dia, né? O contrário também é muito forte. A gente também tem que, como RH, ser vigilante nesse sentido, porque a gente contrata... Boa parte das nossas contratações, a gente exige 0 experiência. Então, tem muito primeiro emprego, muita gente precisando para complementar a renda, talvez, dos 50 a mais que também não está conseguindo, né? E esse tipo de preconceito a gente vê ainda muito nos nossos gestores. As duas pontas sofrem, né? Exatamente, de dificuldade de, muito novo... E aí, quando a gente olha os números, né, das pessoas até 30 anos, realmente o absenteísmo é maior, o número de pedidos de desligamento é maior, porque é uma geração diferente mesmo, a gente tem que se adaptar também, né, tentar chegar ali no equilíbrio.
ao mesmo tempo, se a gente não der oportunidade, né, eles não vão ter experiência, né? Então, eu estava refletindo só nesse ponto de que realmente as duas pontas, a gente tem que ter o olhar cuidadoso para não penalizar, né? Nem um nem outro. E tomar cuidado com os estereótipos, né? Porque a gente coloca, a geração Z é isso, a geração X é aquilo. Saber das diferentes gerações é importante porque tem realidades e vivências distintas. Porém, a hora que a gente coloca nas caixinhas, a gente reforça o estereótipo. E daí, inevitavelmente, para quem não preconceito, é 1 minuto, né? Tem uma pergunta aqui. Oi, eu queria tirar uma dúvida em relação ao case sobre o conhecimento desse público contratado. Vocês tiveram que treinar, eles já vieram abertos a aprender, eles tinham dificuldade em relação às tecnologias, porque uma das coisas que a gente ouve muito é a resistência do novo em relação ao público maduro, né? Como que foi com vocês em relação a isso? Todas as funções recebem treinamento. Hoje, a gente não tem lá um treinamento específico para 50+. É algo que está na nossa lista ali de projetos, né? A gente conseguir fazer, conforme a gente for evoluindo com os comitês, por exemplo, a gente consegue mapear quais são os principais treinamentos que a gente precisa fazer, né, para determinado público. Mas todas as funções de entrada, todos os colaboradores, quando entram, independente da idade, passam por um treinamento na função, um treinamento técnico. E aí tem diversas situações. A gente tem, por exemplo, uma função específica que vem de cartão, que é no tablet, e que talvez, assim, eu não tenho, né? Se me der o tablet, eu preciso, não, peraí, vem me treinar, eu preciso de um dia, né, para eu aprender. E aí não há restrição. O que a gente pergunta, porque é o casamento, né? Tem o candidato, independente da idade, tem que se identificar com a função. E se ele fala assim, ó, não gosto, já aconteceu. A gente queria muito contratar ela era 50+, a gente adorou o perfil, cheia de energia, mas ela disse que para aquela função ela não gostaria. E aí a gente colocou ela no banco de currículo, surgindo outra oportunidade, a gente chamaria. Mas temos pessoas para essa função, utilizando tablet, que é totalmente ali, né, digital, com 50+, e que se adaptaram e passam por treinamento. Mas não é hoje um treinamento específico para esse público. Pela nossa experiência, não tem nenhuma... das pessoas 50+ que a gente contrata na Mature para as empresas, ninguém é... Qual a palavra que você usou? Resistente em relação ao aprendizado. Mas, de novo, não dá para generalizar, mas a partir do momento que a pessoa está naquela posição, está aberta para isso, né? Aqui. Queria a opinião de vocês, assim, com respeito, com relação à remuneração. Porque o que eu presenciei dentro da empresa, da organização? A pessoa vai ficando mais velha, tem uma remuneração mais alta e, às vezes, não está num cargo alto. E aí, eles falam assim, eu vou desligar ela, porque no cargo dela eu pego 2 pessoas mais jovens recebendo menos, né, e fazendo a mesma função. Isso acontece nas organizações, né? Assim, como que vocês enxergam isso? E isso atrapalha também um pouco a recolocação dos 50+, ou não? É uma percepção que eu tive e eu queria um pouquinho de esclarecimento sobre esse assunto. Pode falar, depois eu complemento. Acontece, já vivenciei isso em outras empresas, né? E aí eu volto para aquela fala do início da necessidade de sermos vigilantes, né? Então, por exemplo, eu como RH de uma área, quando eu preciso saber por que vai ser desligado determinado colaborador. E esse tipo de justificativa, por exemplo, na empresa onde eu estou, não é aceito, né? A gente não desliga uma pessoa porque o salário dela está muito alto e eu vou dividir, né? Consigo 2. Às vezes não chegou, né, assim, uma função que requer aquele valor e é por orçamento mesmo, porque as empresas trabalham por orçamento, né? E aí eles começam a fazer essas mexidas, né? Isso acontece. E quando você agora está procurando um emprego também, eles ficam perguntando, né? Qual a sua pretensão salarial? E às vezes, dependendo da vaga que você se candidata, você já teve uma remuneração mais alta, você acaba também perdendo a oportunidade, né?
E, às vezes, até você pode negociar, você está disposta a aceitar, dar, né, uma baixada, mas você perde a oportunidade, né? Você não consegue nem chegar para falar com a pessoa, né? Em relação ao salário, acho que é importante e até uma dica, assim, né, para quem está procurando. De fato, se a tua remuneração antes, porque hoje as empresas trabalham com uma tabela salarial. Normalmente, ela faz uma pesquisa, né, com empresas aí, vem qual que é, para aquela função, o que o mercado está pagando, e ela tem lá uma tabela, uma faixa que ela pode trabalhar. Se, por exemplo, você trabalhou anteriormente nessa mesma função e o seu salário era muito maior, se você tem condições de aceitar, de poder negociar, fale. Né? Porque aí, eu acho que não é nenhuma questão, claro que não dá para generalizar, teria que entender cada situação, mas aí é uma questão de faixa. Para essa função, a gente consegue pagar tanto, que é o que o mercado paga, enfim, né, que é o orçamento que a gente tem. Mas é muito importante o candidato, porque você tem que falar, meu salário anterior era X, mas eu estou disposta a conversar, né? É muito importante falar, porque, às vezes, realmente, a gente olha assim, poxa, não, eu não consigo chegar. E às vezes, o candidato aceitaria, né, entrar, porque é uma recolocação, ele, de repente, consegue trilhar, continuar a carreira. Né? Essa questão do salário, sim, é uma barreira e uma miopia. Né? Uma miopia vou trocar uma pessoa de X por duas de Y. Outra miopia é a questão de que uma pessoa mais velha é mais cara por conta da assistência médica. Duas miopias. Tá? Por quê? Sim, se a gente olhar de forma isolada a assistência médica, é mais caro. Não tem o que discutir. Só que não pode ter um olhar somente sobre esse indicador, porque isso é muito raso. A gente tem que olhar o indicador de forma geral. Tem estudos já mostrando que times intergeracionais têm outros ganhos que compensam, por exemplo, este fato da assistência médica ser mais cara. Mas a tendência é que, sim, se olha o número nu e cru sem fazer um olhar mais sistêmico, né, sobre assistência médica, sobre o salário, né, da pessoa, se eu vou substituir por outras. Então, sim, existem esses desafios, mas que a gente vem trabalhando fortemente para educar as empresas a terem um olhar mais profundo de revisão sobre isso. Mas, consequentemente, isso acaba impactando na procura das pessoas, sim. Tá? Eu vou completar, né? Na verdade, eu trabalho com isso também, então eu queria até completar o que elas estão trazendo para vocês que estão buscando também, nessa faixa etária, recolocação. Né? Primeiro ponto, de fato, ainda nós temos muito preconceito dos nossos próprios recrutadores em relação a esse tema, eu ser 50 mais, ganhar mais, e daí eu quero entrar numa posição menor. E aí, às vezes, os recrutadores falam para mim assim, mas, Mariângela, depois ele vai sair se aparecer uma coisa melhor. Eu falo, não, ele não vai sair. Um cara de 50 e poucos anos, quando ele escolhe um novo trabalho, ele não está preocupado só com o dinheiro, ele está preocupado em ter um trabalho que faça sentido, que ele vai ficar mais tempo, que ele possa se sentir útil. Então, a partir do momento que você engajou aquele cara ali, mesmo que ele veio com um salário mais baixo do que ele ganhava, ele fica. Ele não vai pegar o primeiro trem e sair. Não é essa a minha experiência, é isso que eu vivo trabalhando com pessoas 50 a mais. Não agora, que existe esse preconceito? Existe, gente. Não vou dizer que não existe, porque existe. É o que ela falou e tal. O que elas estão te dando de dica, e acho que é verdade, a gente, eu tenho 58 anos e trabalho, né, trabalho com consultoria, já fui executiva no passado, mudei minha carreira e trabalho com muita gente que muda a sua vida e a sua carreira. O principal nesse processo é o que ela te falou, é ser claro e ser objetivo. E mudar um pouco o mindset da gente que o único jeito de eu me ser contratada na minha empresa é CLT, o único jeito que eu posso, eu tenho que dizer, não, mas eu ganhava tanto, mas agora eu vou ganhar tanto. Não, você tem que olhar aquilo lá de uma maneira mais ampla. O que aquilo vai te trazer no longo prazo? Aquilo que eles estão te oferecendo, dá para você viver? Faz sentido? Então, vá em frente, e seja claro, e fale isso para as pessoas. Porque precisa ser claro mesmo, senão a coisa não rola. Né? E eu tenho muitas histórias de gente que são contratadas nessa faixa etária, desde que tem que ter essa disponibilidade interna dos dois lados.
tem que ter a disponibilidade interna do recrutador, e o trabalho que a Maturi faz é fantástico nesse sentido, de ajudar a ampliar a visão, né, de nós, profissionais de recursos humanos, a trabalhar de uma maneira melhor esse tema, né, de inclusão dos 50+, mas também tem nós, como profissionais que chegamos na maturidade, aceitar a nossa potência, aceitar o que a gente sabe fazer, olhar o que a gente sabe fazer e olhar o que a gente pode trazer para aquele novo contexto, nessa nova fase de vida, de uma maneira mais ampla. Não só o que eu sempre fiz antes, entendeu? Eu sempre fiz isso. Então, eu sempre falo assim, olha para trás e olha assim, o que sempre foi sua marca registrada, que falavam para você no começo da sua carreira? O que é importante? As potencialidades, né? Quais são as suas coisas que você pode vender, que você pode mostrar, que você pode trazer? E pensa em alternativas de trabalho que, às vezes, não são só aquela CLT do mesmo jeito. Tem muita gente hoje sendo contratada part-time, por projeto, por outras formas de trabalho, mas a gente tem que mudar a nossa chavinha interna, entendeu? A chavinha interna também é importante, porque se eu não vendo bem para mim, né, eu já tenho um recrutador que tem dificuldade de me avaliar dentro desse contexto mais amplo. E se eu não consigo me mostrar, fica mais difícil essa equação fechar. Então, é isso que eu diria para vocês, assim, mas nós estamos crescendo muito nessa área, o que eles têm feito, e estar com a feira como essa é um motivo de muito orgulho que a gente está fazendo isso. Mas ainda tem uma estrada enorme, eu adoro ver, eu estou muito feliz de ouvir aqui, é a primeira vez que eu estou ouvindo o Grupo Pereira, mas eu venho acompanhando o que eles têm feito. Então, precisa ter um monte de Grupo Pereira por aí fazendo isso. Né? Que tenhamos muitos Grupos Pereiras. É, isso aí. Legal. Obrigada por essa complementação, e é bacana ouvir, né, de alguém da audiência que atua no tema, e não é só a gente contando essa história, porque é real, é uma jornada, não é do dia para a noite, não é rápido como a gente precisaria e gostaria, mas a gente precisa avançar, né? Tem uma pergunta lá? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu queria tirar 2 dúvidas com vocês, é muito bacana aí ouvir vocês, estão aí na ponta. A primeira pergunta seria, vocês sentem algum obstáculo na contratação desse público 50+, ou seja, às vezes você pode ter vaga e não ter gente que deseje trabalhar. Vocês sentem isso na prática? E existe algum bloqueio, muitas vezes, para a questão desse público, a perda de um possível benefício que ela tenha? Por exemplo, putz, eu não vou me empregar porque eu posso perder, às vezes, minha aposentadoria, principalmente para aquele público com pouco conhecimento. Vocês sentem isso na prática ou não? E levando essa pergunta a um caso local do Grupo Pereira, vocês inauguraram há pouco tempo lá na Baixada Santista, e foi fácil conseguir pessoas a serem empregadas lá? Vou responder a última, né? Não foi fácil, pegando como exemplo, por exemplo, Jundiaí e a Baixada Santista, Santos foi bem mais difícil. E o público também, e aí tem inúmeras variáveis que a gente vai aprendendo, então pode ser que a gente não tenha sido tão efetivo na divulgação, pode ser que a gente não tenha falado tanto sobre contratação de 50+, porque a gente contrata, a gente sabe que contrata, mas a gente precisa comunicar isso, porque tem muita gente que acha que já está cansado de ouvir não e nem vai, né? E aí a gente tem, por exemplo, em Santos, o nosso público está em 14% de 50+. Em Jundiaí, 19%. Parece pouco, mas não é, né? Em número de funcionários faz diferença. Então, a gente teve mais facilidade em Jundiaí do que em Santos, mas eu acho que tem uma tarefa nossa de casa de fazer uma comunicação, uma divulgação melhor. Falando especificamente de 50+. Né? De forma geral, na Maturi, a gente não tem dificuldade em localizar talentos. A gente tem dificuldade de ter vaga suficiente para atender o volume de pessoas que busca. Mas são realidades distintas. Nós somos uma empresa especializada nisso, eles são, né, varejistas com volume de vaga, né, então são momentos diferentes. A gente até falou sobre um estudo que nós lançamos. Você estava aqui no painel anterior? Não, né? Sobre uma pesquisa que a Maturi lançou em parceria com a UI, que mostra que a maior parte
das pessoas que fazem parte da comunidade Mature está extremamente preparada e continua num aprendizado contínuo, se atualizando, para se manter a empregabilidade alta. E é muito interessante que, assim, de todos os processos que nós fazemos, seja uma vaga pontual, sejam programas, a gente tem um volume gigantesco de pessoas extremamente qualificadas. Hoje, a dificuldade, no caso da Mature, que é uma empresa que busca provocar as organizações para a contratação, nossa dificuldade é ter vaga, não é dificuldade de ter pessoas. Pessoas qualificadas está aqui, ó, esse evento está aqui para contar, né, assim como N outros de pessoas que querem trabalhar. 93% das pessoas que responderam à pesquisa que nós fizemos estão em busca de oportunidade. Hoje a gente, a Mature, tem uma comunidade de 200 mil pessoas, 50 a mais, que estão ou empregadas e insatisfeitas, em sua maioria, em busca de uma atualização, ou estão desempregadas. Então, nesse caso, no caso da Mature, né, trazendo uma realidade mais sistêmica sobre o tema, não tem dificuldade em contratação. Por outro lado, quando você fala de ter alguma perda, não vou entrar nesse processo por conta de perder algo, também a gente não percebe isso na prática, tá? Até porque pela legislação é ok a pessoa estar aposentada e trabalhar, não tem nenhuma perda efetiva. Então, nosso desafio é muito mais do lado de quem vai contratar do que da pessoa, sinceramente. O maior desafio está aí. Respondemos? Estouramos o tempo, mas se ela permitir, está permitido. É rápido, é rápido. Com relação à retenção, certo? Foi falado um pouco sobre benefícios. Eu queria saber do contato do próprio grupo e do contato da Mature com outras empresas, se nas empresas que estão se movimentando em prol da temática de gerações e contam com benefícios, por exemplo, flexíveis, para além do plano de saúde, aí as questões foram colocadas aqui, existe algum outro benefício que vocês percebam que pessoas 45, 50 mais gostariam de ter lá no leque de opções de benefícios para serem escolhidos? E por que eu pergunto isso? Pode ser que tenha uma linha muito tênue entre as empresas, por exemplo, colocarem na sua lista de potenciais benefícios a serem utilizados, algo voltado para auxílio farmácia, ou algo conectado com medicamento, isso parecer um viés de que aquele público é que precisa mais de algo nesse sentido. Então, é mais para entender se vocês observam as empresas praticarem benefícios flexíveis adaptados para o público maduro. No grupo, a gente não tem nenhum benefício exclusivo, né? Nenhum benefício diferente. Engraçado você falar do medicamento. Recentemente, a gente disparou uma demanda do nosso CEO. Assim, eu quero saber, mas não sobre 50 mais. Mas ele falou, eu quero saber hoje quem são os funcionários que utilizam medicamentos contínuos. Não sabemos o que ele quer fazer exatamente com essa informação. E aí a gente disparou, a gente está compilando as informações e provavelmente daí talvez saiam algumas ações. A gente ainda não tem, mas tem desenhado, né, com esses grupos que a gente quer começar a fazer, a partir daí, dessas conversas, conseguir identificar, né, o que faz sentido, porque não adianta a gente, né, como um medicamento, será que medicamento realmente é o que, né, ajudaria? Mas, a partir daí, a gente conseguir identificar o que faz sentido para tentar, de fato, implantar algo diferenciado. Esse tema de benefícios flexíveis é, sim, um tema onde muitas empresas, já nos últimos anos, vêm feito estudos e reestudos, porque não é de fácil implementação, né? É super complexo esse tema. Ao mesmo tempo, tem, sim, empresas olhando sobre o tema, que estejam de forma totalmente estruturada, pensando para esse público. Desconheço, são poucas que possuem, tá? Por quê? Não vai ser isso atrelado à retenção. A retenção, isso vai ser um dos fatores para apoiar nesse processo de retenção. Mas a gente está num grau de maturidade sobre o tema que esse fator não afeta diretamente a retenção comparado a dados mais básicos hoje, mediante a maturidade que a gente está de mercado. Mas a tendência é, sim, olhar para benefícios. Porque as empresas, em sua grande maioria, são extremamente jovens, onde tem benefícios onde está bem direcionado. Então,
perfeita a sua pergunta. É uma questão que quem olhar para isso sai à frente. Fica a dica. É isso, gente. Muito obrigada. Quem tiver interesse de conversar comigo, estamos no stand da Mature. A Aline fica à disposição. A gente pode conectar também para conversar com a Aline. Muito obrigada. Obrigada. André e Aline, muito obrigado.